Pedro, vamos falar também sobre esse assunto, porque o que a gente tem de expectativa? Uma votação no Senado, né, depois de toda aquela discussão lá na Câmara dos Deputados sobre qual seria essa taxa, então, das compras internacionais. Senadores já estão ouvindo as empresas internacionais e as nacionais, que estão fazendo uma pressão, claro, para que essa taxação seja aprovada. E ali no meio a gente tem Geraldo Alckmin, que é o representante, né, do governo, que melhor conversa com os empresários, essa é a função dele. O que deve acontecer? Acabou dizendo o contrário do que afirmou o presidente Lula naquela entrevista ali no Palácio do Planalto, que disse que ia vetar se essa taxação fosse aprovada. O vice-presidente Geraldo Alckmin vem cumprindo esse papel desde o início. Ele é um interlocutor com o mercado financeiro, com a cadeia produtiva, com os empresários em geral. O ministério dele também vem fazendo essa interlocução junto com o presidente Lula, porque é uma herança que ele tem dos tempos que ele foi governador, durante tanto tempo aqui no estado de São Paulo, quando ele ainda era tucano, quando ele ainda estava no outro campo. Então ele preservou essa boa relação com o empresariado e é claro que ele passa a ser então o principal porta-voz do varejo brasileiro. O varejo brasileiro que vem tentando criar ali conexões com os deputados e com os senadores, tem feito ali conversas, eles se reuniram inclusive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, representantes da Havan, como o Luciano Hang, da Riachuelo, Flávio Rocha, da Renner e de outras empresas brasileiras importantes, que são importantes para a economia nacional. Inclusive o próprio Luciano Hang, ele se reuniu no ano passado e tem tido uma interlocução forte com o UGT, com o Sindicato da União Geral dos Trabalhadores, que é ligado ao PSD. Então, nesse momento, há um certo clima de união em torno do varejo nacional que é pluripartidário, que é bem ecumênico. Só que é um ano de eleição, então todo mundo ali se sensibiliza com essa agenda do varejo nacional, mas o mundo político teme a repercussão disso nas urnas, porque a classe média vai ficar bastante irritada, porque vai ter que pagar muito mais pela tal da blusinha. Então, nesse imbróglio todo, houve um cavalo de pau por parte do presidente Lula, que inicialmente era a favor da taxação, de repente mudou de posição e deixou essa batata quente na mão da oposição. O Partido Liberal, por exemplo, historicamente é contra qualquer tipo de aumento de taxação, de impostos, etc. Mas estava sensível aos apelos do varejo nacional. Mas quando percebeu que o governo e o presidente Lula tinham mudado de posição, eles sentiram que iam ficar sozinhos com esse ônus. Isso vale também para o PT, para parlamentares de todo o espectro político. Nesse momento, então, tenta-se encontrar uma fórmula para dividir o ônus da taxação, encontrar uma taxação que seja, que agrade a todos, gregos e troianos nessa história, mas o acordo caminha para chegar agora na quinta-feira numa pacificação, que todo mundo vai ter um pouco de desgaste nesse processo. Não dá para o governo tirar o DNA dele dessa taxação e deixar essa responsabilidade apenas para os partidos de oposição. Então, agora, todo mundo ali está tratando de criar uma fórmula de divisão do ônus de taxar os produtos importados e preservar o varejo brasileiro. Se fosse num ano sem eleição, fosse num ano ímpar, talvez esse processo tivesse uma outra dinâmica. Mas como a gente está no ano eleitoral, apesar dos prefeitos não terem nada a ver com isso, acaba que nas urnas, especialmente nas grandes cidades, esse debate pode acabar sendo contaminado, Juliana. Posto, né? Nunca é popular. E eu observei, você lembrou agora do posicionamento do PL. Hoje que eu observei ali nas redes sociais, na internet, foi eles tentando subir uma hashtag, né? O Veta Lula. Ou seja, o presidente falou sobre vetar, eles acabaram se dividindo na votação e agora estão pedindo que o presidente, assim que a proposta for aprovada no Senado, se de fato acontecer, que ele vete, então, a taxação sobre as compras internacionais. Há uma divisão política dentro da oposição e também da base governista. Obrigada, Pedro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.